Vamos lá então, Edu responde ou pelo menos tenta. Edu, na minha casa constantemente ouço sons, ruídos, barulhos na minha porta e na minha janela, como se fosse um ranger. Às vezes fecha ou abre sozinha, sem a presença de ninguém. Ouço também na sala da minha casa e também na cozinha. Logo quando vou dormir, logo quando estou quase pegando no sono, passos e levanto e vou ver e não tem ninguém, né? Pergunto para minha mãe se ela também ouve, mas ela relata que não. Às vezes também sinto como se estivesse sendo observada. Às vezes também sinto frio e arrepio perto da minha nuca. Isto poderia ser espírito? Será que minha casa está mal assombrada? Então vamos lá então. Pergunta muito bacana, tá? Primeiramente, para a gente entender isso, a gente tem que situar dentro de dois conceitos, tá? Nós temos o nosso corpo físico, tá? Material, que faz com que a gente consiga interagir, eu consigo pegar as coisas por causa do meu corpo material. E ao mesmo tempo que eu tenho o meu corpo material, eu tenho o meu corpo espiritual, ou seja, eu tenho um perispírito. Tá? Isso é um assunto muito amplo, que eu poderia falar aqui durante horas sobre isso. Tá? Geralmente quando a gente tem experiências fora do corpo, nós temos essas experiências por causa do nosso perispírito, que ele desacopla o nosso corpo físico durante quando a gente pega no sono, ele desacopla do nosso corpo físico e vai ter experiências, né? Algumas dessas experiências nós recordamos, algumas experiências dessas nós conseguimos estar presentes, lúcidos, mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Existe todo uma pesquisa, existe todo um treinamento que se pode ser feito, tá? Para se conseguir sair do corpo lúcido. E a gente, então, quando estamos fora do corpo, nós estamos usando um corpo espiritual, que é chamado de perispírito, que é uma cópia idêntica ao nosso corpo físico. Então, se eu estou dormindo hoje, vou dormir hoje com meu pijama, quando eu sair fora do meu corpo hoje, tiver uma experiência extracorpórea, um desdobramento astral, eu vou estar, quando eu me ver fora do corpo, eu vou me ver com a roupa que eu estava vestindo, do mesmo jeito, mesmo jeito, tudo igual, porque é uma cópia idêntica ao meu corpo físico. Então tá bom. E esse corpo perispiritual, ele tem as suas características, né? Ele é fluídico, né? Ele tem as suas características que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um contexto muito grande, tá? Então, tá? Quando existe as casas citadas como mal assombradas, essas casas existem. Por quê? Porque naquela casa reside médiums, pessoas dotadas de capacidades mediúnicas, e essas pessoas dotadas de capacidades mediúnicas, elas emanam um fluido, que é um fluido cósmico universal, e esse fluido dá a capacidade para que espíritos consigam, ao manipulá-los, interagir no meio físico, tá bom? Mas geralmente as casas mal assombradas são mal assombradas por espíritos zombeteiros, tá? Ou por espíritos realmente que querem, né, pregar uma peça, tirar um sarro daquela pessoa, ou daqui um pouco espíritos até mesmo vingativos, negativos, que não querem. Daqui um pouco tu vai morar em uma casa alugada e existem espíritos ali que estavam naquela casa antes de ti, e muitas vezes há muito tempo estão ali e não querem que seja habitada por outras pessoas. Então eles fazem de tudo para tirar aquelas pessoas, aqueles inquilinos daquela casa. Então eles fazem de tudo, eles controlam os sonhos, dão muitos pesadelos, eles interagem na casa, mas isso só é possível se na casa também estiverem pessoas dotadas dessa capacidade mediúnica de doar então esse fluido cósmico universal, esse fluido animalizado, tá bom? Que é usado então por esses espíritos, né? Existem espíritos e espíritos, tá bom? Esses espíritos que usam então, que sabem usar, eles têm que ter esse conhecimento, tá bom? Um espírito logo desencarnado, ele não consegue ter essa noção. Então, geralmente, quanto mais o espírito consegue utilizar esse fluido, maior cancha ele tem
aqui na Terra e ele não quer ir embora, ele quer continuar morando onde ele está, tá bom? Então isso só acontece porque existem médiuns que muitas vezes não sabem que tem esse potencial, tá? Mas são carregados de um poder de doação energética se usado de uma forma correta, tá? Podem trabalhar em um centro espírita como ótimos passistas, em centros de umbanda, em vários lugares para doação de energia, tá bom? Então muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então uma casa só é mal assombrada se tiver pessoas com capacidade mediúnica, tá bom? Geralmente esses espíritos dificilmente saem dessas casas, entendeu? Aí na minha casa mesmo, durante um bom tempo morou um espírito que era impossível, que ele não queria sair e ainda de vez em quando ele aparece para ficar na minha casa e não tem jeito dele ir embora. Então existe aquela parada, né? A gente se, como é que eu posso dizer? A gente se respeita, entendeu? E isso acontece em muitas casas, em muitos lugares, não só ambientes familiares, como em empresas, em escritórios. As pessoas que morrem ficam totalmente apegadas àquele lugar, às suas coisas, né? Muitas vezes a pessoa morreu e é doado os seus bens, né? As suas roupas, algumas joias, e aquele espírito ele vai junto muitas vezes também com alguma coisa que era muito cara, que era alguma joia, pode ser um relógio, uma roupa, e esse espírito vai junto e fica apegado àquilo e muitas vezes pode fazer até mal para aquela pessoa que recebeu aquela doação. Então isso é um assunto bem delicado, que duraria horas aqui para a gente estar conversando sobre isso, tá bom? Mas uma casa que tem essas nuances então de barulhos, sons de pegada, arrepios, tá? Ela tá sofrendo sim alguma ação espiritual, tá bom? Aí sim vale a pessoa então a um centro espírita, que seja um centro espírita idôneo, que realmente faça a coisa certa, para que se possa então realizar algo para amenizar e quem sabe trabalhar com afinco para encaminhar esse espírito para que ele possa seguir o seu caminho e deixar aquele ambiente, daqui a pouco deixar aquelas pessoas, tá bom? Então procurar um centro espírita, um centro de umbanda, algum lugar que lide então com esse lado espiritual, tá bom? Valeu, Edu responde pelo menos tenta.